Será que a Abby sempre teve certa em The Last of Us? Olha, isso eu não sei, mas eu acho que a gente pode olhar os personagens de uma forma mais complexa. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de The Last of Us. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma cobertura semanal da segunda temporada da série. Toda segunda-feira, às 8 da noite, tem live aqui no canal com as minhas primeiras impressões, mas eu sei que as lives são longas, bem longas na verdade, e nem todo mundo vai conseguir acompanhar a discussão completa. Então eu também vou fazer alguns vídeos aprofundados ao longo da temporada. Esses sim, vídeos editados como esse daqui, com um roteiro mais conciso e tudo mais. E nesse primeiro, que é referente aos 2 primeiros episódios da temporada, eu quero falar de complexidade. De como The Last of Us é uma história complexa, que mexe com a gente não só por causa do cenário pós-apocalíptico, mas principalmente por causa dos personagens da série. Personagens que são extremamente humanos, com os seus defeitos e qualidades, e relações complexas que são bem difíceis de definir em poucas palavras. E eu acho que essas relações, que já eram impactantes no jogo, estão até ganhando novas camadas na série. E emocionando mesmo quem já sabia de algumas coisas que iam acontecer. Aliás, esse vídeo aqui não vai trazer spoilers do jogo, podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas eu vou discutir aqui os acontecimentos dos 2 primeiros episódios da segunda temporada da série. Se você ainda não assistiu, eu recomendo você ir lá ver antes e depois voltar aqui pra continuar vendo o vídeo. Inclusive, falando em ir ver, esses vídeos aprofundados aqui vão ser feitos em parceria com a Max. E é na Max que você pode ver todos os episódios de The Last of Us. Os 2 primeiros episódios da segunda temporada já estão disponíveis lá e sai episódio novo todo domingo. Aqui na descrição tem o link certinho pra você assistir a nova temporada de The Last of Us na Max e acompanhar todas as reviravoltas em tempo real. Bora ver no lançamento e chorar todo mundo junto. Mas então, eu tenho sentido que vários dos elementos que fizeram o jogo The Last of Us ser um sucesso têm sido muito bem traduzidos pra linguagem de série na adaptação. Por exemplo, quando você vê a premissa da história, seria muito fácil ela cair naquele clichê de história de apocalipse com os infectados. A gente vê como a humanidade encontra, ou pelo menos tenta encontrar, formas de resistir ao domínio pelo fungo Cordyceps, né? E isso muitas vezes pode trazer à tona o pior da sociedade. E assim, The Last of Us mostra esse tipo de coisa pra gente. Tem muita coisa que é mostrada numa escala mais macro, vamos dizer assim. A gente viu como outros países lidaram com o contágio, depois a gente viu como funcionavam as zonas de quarentena controladas pela Fedra, e até comunidades menores de sobreviventes, tipo Jackson. Mas apesar de mostrar essas situações mais macro, a série, na verdade, usa elas para explorar os conflitos micro que acontecem dentro desses sistemas de sobrevivência. Todo o mundo de The Last of Us, pelo menos na primeira temporada, funcionava basicamente como um grande cenário para histórias muito específicas, histórias de pessoas específicas. E na primeira temporada, é claro que essas histórias principalmente eram a do Joel e a da Ellie, e da relação entre eles dois. Nesse mundo inteiro, nesse conflito todo dos humanos tentando sobreviver e tudo mais, a história que a série queria contar pra gente é a dessa relação que estava surgindo entre essas duas pessoas. Essa relação extremamente complexa, que lembra uma coisa de pai e filha, mas que tem várias outras camadas ali. E como essa relação afetou a forma que os dois interagiam com o mundo e também interagiam um com o outro. E a segunda temporada parte dessa mesma relação dos dois, só que mostrando como ela mudou ao longo desses últimos 5 anos. Que a gente tem um salto temporal logo no primeiro episódio, né? A gente vê aquela última conversa ali deles da primeira temporada e logo em seguida a gente já tá 5 anos depois. O quanto que o Joel e a Ellie mudaram como pessoas durante esse tempo. E entre eles dois, o que será que mudou depois daquela última conversa da primeira temporada? Isso por si só já vale um vídeo, né, gente? Mas eu acho que já dá pra trazer aqui algumas impressões do que rolou nesses 2 primeiros episódios. A gente viu que a relação entre o Joel e a Ellie não tava lá muito bacana, né? A Ellie tava evitando o Joel, enquanto isso ele tava lá até indo fazer terapia pra tentar encontrar uma forma de talvez se aproximar de novo da Ellie, mas também não conseguindo lidar com esses próprios sentimentos, não conseguindo encarar de frente a verdade, até a própria terapeuta dar um ultimato pra ele de, você não vai evoluir aqui se você não encarar a verdade, né? E essa verdade a gente como público já sabe. A gente sabe o que aconteceu no fim da primeira temporada e a gente sabe que o Joel mentiu sobre isso pra Ellie. Aquela última fala dela na primeira temporada, né, que é um ok ou um então tá, aquilo é uma coisa meio ambígua de propósito, porque a gente sabe que a história que o Joel contou tá muito mal contada e a gente sabe que a Ellie tá suspeitando daquilo. E talvez ela queira acreditar nele naquele momento, mas a gente sabe que tem uma pulga atrás da orelha ali. E nesses últimos 5 anos, será que não houve alguns momentos em que ela deu ouvidos a essa pulga atrás da orelha? Eu imagino que sim. Eu imagino que alguma coisa aconteceu nesse intervalo, ou algumas coisas aconteceram nesse intervalo, que fizeram com que a Ellie e o Joel finalmente tivessem que encarar essa verdade. E por isso talvez eles tivessem rompido de uma forma mais definitiva, que é quando a gente vê ali o começo da temporada.
temporada. Tem até umas teorias sobre isso, de como pode ser mostrado na série, que o pessoal comentou na última live, mas eu não vou trazer aqui agora, porque eu não quero extrapolar ainda, mas a gente pode conversar aqui nos comentários. Como vocês acham que vai ser discutida essa questão? Vocês acham que a Ellie descobriu o que aconteceu na primeira temporada? Eu acredito que sim, mas como vocês acham que ela deve descobrir? Mas de qualquer forma, no primeiro episódio da temporada, o que a gente viu foi que essa relação tava extremamente fria, principalmente da Ellie em relação ao Joel. E isso chega no seu ápice depois que a Dina beija a Ellie e elas são xingadas pelo Seth, que é um morador ali de Jackson, que fala uma palavra homofóbica em relação às duas, e o Joel imediatamente voa em cima do cara, derruba ele, antes mesmo da Ellie poder ir lá peitá-lo, né? E essa situação, que já tava extremamente tensa, fica ainda pior porque a Ellie grita na frente de todo mundo lá que ela não precisa da ajuda do Joel, deixa ele lá, e depois a gente vê ele lá tocando violão na frente de casa e ela passando reto sem conversar com ele. Mas eu acredito que a gente ainda vai explorar mais esse momento também. Mas aí no segundo episódio, a Ellie fala pro Jesse que ela quer fazer patrulha com o Joel. Como assim, né? Você estava evitando o Joel há tanto tempo, o que será que aconteceu aí? O próprio Jesse fica confuso com isso, né? Será que ela perdoou o Joel? O que será que rolou daquele último momento ali na frente da casa dele pro dia seguinte? Será que teve mais alguma conversa deles? A gente vê que o violão que o Joel tava tocando, que é o mesmo violão que tava no quarto da Ellie antes, já está novamente no quarto da Ellie no dia seguinte quando ela acorda. Então acho que a gente pode parar pra pensar nisso aí e desenvolver aí nossas hipóteses a partir disso. Mas só esses momentos do primeiro episódio com o começo do segundo já seriam extremamente complexos, né? Só que aí a gente tem, nesse segundo episódio, e aí eu avisei que eu ia discutir os acontecimentos da série, né? A gente tem no fim do segundo episódio a morte do Joel. E esse momento, gente, primeiro que assim, me destruiu. Comente aí se você também foi traumatizado por esse momento. Mas assim, isso é uma coisa que eu até falei, acho que nas minhas redes, eu já vi esse momento no jogo 3 vezes. Eu já zerei o segundo jogo 2 vezes e eu tô jogando novamente em live. Tem a playlist aqui embaixo, eu tô jogando ao vivo, conversando com vocês enquanto eu jogo, justamente pra gente poder comparar com a série e tal. Eu já cheguei nessa parte no jogo também, e eu já assisti, e eu já chorei novamente. Então eu pensei, na série eu vou estar anestesiada, né? Não estou anestesiada de forma alguma, porque eu chorei e chorei feio. Eu acho que não importa muito você saber o que vai acontecer nessa cena, porque ver é uma coisa muito forte. E eu não digo nem pela parte gráfica, que eu acho que nem posso botar aqui na tela, nem nada, mas pela emoção intensa que rola nesse momento. É uma coisa tão visceral que acontece ali, os gritos da Ellie pedindo pro Joel, por favor, levantar, e ele tenta levantar, mesmo estando a um fio da morte. Ó, eu falando já tô quase chorando de novo. Dá pra gente ver quão forte é o vínculo desses dois. Não importa o que aconteceu exatamente, se eles estão brigados ou não, se eles fizeram as pazes ou não, mas eles têm um vínculo extremamente forte. É o que a Ellie fala pro Jesse. É complicado, cara, não dá pra entender, porque ela é ela, o Joel é o Joel, e os dois são pessoas extremamente difíceis, e essas pessoas extremamente difíceis, quando se juntam, têm uma relação mais difícil ainda, né? E eu acho que essa cena é tão forte justamente por causa disso, porque a gente sabe que eles têm toda essa bagagem, e essa bagagem tá na cena, mas nesse momento é a Ellie desesperada pedindo, por favor, pra que ele se levante, pra que ele continue com ela, pra que ele não deixe ela pra trás, como tantos outros já deixaram. Já vamos falar mais de Joel e de Ellie aqui, mas por enquanto eu queria falar de uma nova personagem principal que aparece nessa temporada, que é a Abby. Ela é uma personagem que basicamente só entra nessa história como consequência das atitudes do Joel, e vai ser uma peça essencial pra sacudir tudo que a gente esperava dessa trama. A Abby é uma personagem bem polêmica, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo estão com muita raiva dela agora, né? Comenta aí com educação, por favor, o que você está sentindo em relação a Abby agora. Eu imagino que muitos de vocês estejam aí desejando um fim horrível pra personagem, que ela pague por tudo que ela fez e tudo mais. E eu entendo perfeitamente, eu me coloco na posição de vocês. Mas eu também acho que é possível, e talvez a gente até vá, olhar pra Abby de uma forma diferente no futuro. Sim, talvez você esteja me achando uma maluca agora, mas eu juro pra você. Porque a gente até que já conheceu um pouquinho dela, mas assim, só um pouquinho mesmo. E mesmo com esse pouquinho, já deu pra entender um pouco ali da personagem. A série já deixou muito claro pra gente a motivação da Abby pra matar o Joel, né? A gente sabe, isso tá bem estabelecido, que ela é uma personagem muito movida por esse desejo de vingança. É algo maior do que ela. Nada no mundo ia impedir que ela acabasse com o Joel. Nem os amigos mais próximos dela. E a gente pode questionar os métodos dela, ou até mesmo a decisão de se vingar. O que também não quer dizer que ela esteja 100% certa e que o Joel esteja 100% errado. Existem pessoas e existem atitudes. As atitudes é que são certas ou
erradas. E mesmo assim o negócio é meio complexo. Por exemplo, a decisão do Joel no final da primeira temporada. Não dá pra cravar 100% se o Joel tomou uma atitude certa ou errada. Moralmente, pensando muito friamente, observando de fora, acho que dá pra dizer que não foi uma decisão certa. Mas isso é a gente de fora. E se a gente estivesse no lugar do Joel, na mesma posição do Joel, será que talvez a gente não agisse de uma forma parecida com ele? Ou talvez de uma forma bem diferente que a dele, mas também que não fosse exatamente deixar a Ellie ficar lá na mesa de cirurgia? Tem um podcast oficial da série, inclusive eu recomendo muito. Ele é apresentado pelo Troy Baker, que é a voz do Joel nos jogos, e ele sempre discute os episódios da série junto com os showrunners, o Neil Druckmann e o Craig Mazin. E em um desses episódios do podcast, eles discutem aquele famoso dilema do bonde. Sabe aquele dilema de que você tem um bonde andando e dependendo da forma que você desviar o trilho, ele pode acertar uma pessoa ou 5 pessoas? E aí seria uma coisa meio, tá, eu vou decidir salvar essas 5 pessoas, matar só uma é melhor, porém, será que é melhor? Eticamente, será que faz diferença você poupar uma pessoa ou poupar 5 pessoas? E se essa uma pessoa for alguém muito querido pra você? E se essas 5 pessoas forem crianças? Sabe, tem muitas variações desse dilema, você encontra muitas versões dele na internet, mas no caso de The Last of Us, muitas das discussões sobre a decisão do Joel esbarram nesse dilema do bonde, né? Essa coisa de, beleza, pra Ellie sobreviver, quantas vidas o Joel condenou? Não apenas as pessoas que ele matou no hospital, mas também as pessoas que talvez fossem deixar de ser salvas, né? Porque se conseguissem fazer a cura com a Ellie, potencialmente ela poderia salvar milhares, milhões de vidas. E óbvio que a gente não sabe se isso ia realmente acontecer, se ia dar certo, mas assim, potencialmente o Joel acabou com a vida de muita gente. E tudo isso pra salvar uma única pessoa. Mas ao mesmo tempo, será que a vida dessa única pessoa não tem valor? Será que a gente deve permitir o sacrifício de alguém à torto e à direito pra poder fazer o bem maior? Pessoas que manjam de filosofia e quiserem complementar aqui embaixo, talvez eu tenha explicado algumas coisas errado, mas esse dilema do bonde realmente é muito mencionado quando se fala na decisão do Joel em The Last of Us, né? O negócio de salvar a humanidade, potencialmente, ou salvar a minha filha adotiva. Qual dos dois? Só que o que é mais interessante, por isso que eu trouxe o podcast, é que no podcast eles falam que pro Joel, o dilema do bonde nunca foi uma questão. Não existe um dilema, a gente fica pensando no dilema, né? Não, tem essa coisa, tem que pesar quanto vale a vida da Ellie, quanto vale a vida dos vagalumes e da humanidade. Pro Joel, isso não é uma questão. De acordo com os showrunners ali no podcast, ele nem teve essa dúvida. Simplesmente é automático. Salvar a Ellie. Ele nunca iria achar que outra opção é melhor do que salvar a Ellie. É sempre salvar a Ellie. E eu acho que a gente pode encarar a busca por vingança da Abby da mesma forma. A Abby, minha gente, não assistiu The Last of Us. A história dela é outra. Na história dela, o Joel não é um cara com problemas de se abrir com as outras pessoas, que acaba conhecendo essa garota e se tornando um protetor e acaba se tornando uma espécie de pai pra ela. Não, ela não sabe de nada disso, ela não viu nada disso. Na história da Abby, o Joel é um cara que acabou com tudo que ela amava e nem se importou com isso. Que matou o pai dela, um médico praticamente indefeso, e meio que acabou com a vida dela nesse processo. Essa é a história dela, e na história dela, o Joel é a pior pessoa do mundo. Cada um de nós é protagonista da sua própria história, e eu gosto muito quando uma obra consegue mostrar isso pra gente. Por enquanto, a gente ainda tá vendo a Abby como uma consequência dos atos do Joel. Dá pra entender de onde as atitudes dela vieram, mas a gente ainda tá muito na perspectiva do Joel e da Ellie aqui. E talvez mais pra frente a gente consiga entender mais ainda a perspectiva da Abby. Porque uma coisa que eu amo em The Last of Us é que os personagens nunca são uma coisa só. Quanto mais a gente conhece esses personagens, mais eles se parecem com pessoas de verdade. E assim, pessoas de verdade são complexas. Se você me acompanha há bastante tempo, você talvez já saiba que um dos meus canais favoritos aqui no YouTube se chama Vlog Brothers. Ele é apresentado pelos irmãos John e Hank Green. E sim, o John Green é o escritor John Green. Uma coisa que eles costumavam repetir muito nos vídeos é: imagine as outras pessoas de forma complexa. Quando você pensa em si mesmo, por exemplo, você é uma pessoa complexa, né? Você não é uma coisa só. Mesmo se você tiver um hobby que toma muito o seu tempo, ou tiver uma característica muito forte que acaba te definindo de certa forma, você não é essa única coisa. Viajando aqui, tá? Mas você pode, sei lá, gostar muito de séries, mas você também toca em uma banda de jazz e você já foi pra 15 países. Ou você nunca pegou em um instrumento musical na vida, mas você ama desenhar e sonha em trabalhar com quadrinhos. E você pode ser pai ou mãe, você pode ter sido criado pelos seus avós, você pode ter morado em uma vila sem contato com o mundo externo, pode nunca ter saído do seu bairro e ter o sonho de viajar pelo mundo, pode ter tido aquele emprego que ninguém entende porque é muito específico, ou pode nunca ter trabalhado na vida. Você pode ter muitos amigos ou ter uma dificuldade absurda de se relacionar com as pessoas. Talvez você seja uma pessoa que tem dificuldade de falar sobre os seus sentimentos, mesmo se for com as pessoas mais próximas, ou até uma pessoa que é um livro aberto e fala com qualquer pessoa aleatória no metrô sobre as suas desilusões amorosas. E esses são só exemplos
exemplos aqui tirados na hora de algumas características que podem aparecer aí para algumas pessoas, porque na verdade muita gente pode ter várias delas ao mesmo tempo, pode não ter nenhuma dessas características e pode ter milhares de outras características ao mesmo tempo. O meu ponto aqui é que meio que só você vai saber todas essas características. Talvez você tenha paixões, traumas e motivações que só você conhece a fundo, né? E pode ser que as pessoas com quem você interage na sua vida, mesmo as pessoas mais próximas, não saibam da sua complexidade, de quantas facetas você tem. Talvez a gente não perceba que cada uma das pessoas ao nosso redor é tão complexa quanto a gente se percebe. Cada pessoa também tem milhares de características e de paixões e de traumas e de sonhos rolando ali atrás. Só que a gente não costuma levar isso muito em conta, né? A pessoa que esbarrou em mim pra entrar no ônibus é tão complexa quanto eu. Tem tantos sonhos e motivações quanto eu. E isso não faz com que ela esbarrar em mim seja uma coisa de boa. É errado você sair esbarrando nas pessoas. Mas isso não quer dizer que o único traço dela, a única coisa que existe sobre ela é que ela esbarrou em mim. Em muitos casos é super interessante levar em conta que existem mais lados de uma pessoa do que a gente imagina. Que pessoas são complexas, por isso humanas. Todo esse parênteses foi pra dizer que eu acho que a força de The Last of Us é mostrar pra gente como esses personagens são representados de forma extremamente multifacetada e, portanto, humana. O Joel, por exemplo, não é só um cara violento. Ele é atencioso, faz tudo pela família dele, gosta de tocar violão, manja de construção civil, tem um sonho oculto aí de ser cantor, curte os filmes do Curtis e Viper, e dá pra ver que ele tem um certo apego por objetos, ele não quer jogar objetos fora, ele tenta consertar, que nem aquele disjuntor ali, entre muitas outras coisas que dá pra dizer sobre o Joel. A Ellie não é só uma criança ou uma jovem desbocada que gosta de desrespeitar as regras, ela é isso também, ela é bastante inconsequente, mas ela também tem dificuldade de se abrir com as pessoas, de se relacionar com as pessoas ao redor dela, principalmente com a comunidade ali em Jackson. Ela gosta de desenhar, de ler quadrinhos, é fascinada pelo espaço sideral e o olho dela brilha quando ela fala das coisas que ela ama. Ela gosta muito de fazer trocadilhos e, sim, ela é extremamente violenta e traumatizada. Olha só o quanto de coisa que eu trouxe sobre esses dois personagens aqui nesse vídeo e essas são só algumas das informações que a gente sabe sobre eles. A série trouxe muito mais do que isso ao longo da primeira e nesse começo da segunda temporada. Por isso que eu acho que quanto mais a gente souber da Abby, quanto mais informações a gente tiver sobre ela e a série for mostrando isso pra gente, mais a gente talvez mude de opinião sobre ela. Não quer dizer que a gente vá necessariamente concordar com ela, mas ela talvez pare de ser definida apenas como a personagem que matou o Joel, a personagem que queria vingança e acabou com o Joel. Talvez ela tenha outras características atribuídas pra ela. De novo, isso não quer dizer que a gente necessariamente vá achar bacana o que a Abby fez, mas existe a possibilidade da gente começar a ver a Abby como uma personagem multifacetada e mais complexa e, portanto, mais humana. Como será que é essa versão mais humana da Abby? Essa versão que não é só a face que foi mostrada até agora. Eu tô torcendo muito pra conhecer essa pessoa na série. É claro que a gente ainda tem que ver como que isso vai ser abordado na história, né? Aqui eu tô só especulando mesmo, mas eu acho que a série deve seguir nesse caminho. E é um caminho arriscado, né? O próprio pôster da série diz que cada caminho tem o seu preço, e eu acho que isso também se aplica pra um contexto externo em relação à série. Eu sei que optar por essas escolhas narrativas um pouco mais difíceis e personagens mais complexos é algo que pode irritar certas pessoas. Para algumas pessoas é difícil gostar de personagens que não são perfeitos, que fazem coisas horríveis. Mas eu, particularmente, acho muito mais satisfatório ver uma história que não me dá respostas fáceis. Pra mim, The Last of Us Parte 2 é uma história sobre mudar de opinião o tempo todo. É uma história que é recontextualizada a cada informação nova que é trazida pra gente. É sim uma história sobre amor, vingança e redenção, mas também é, principalmente, uma história sobre ver o outro e enxergar ali uma pessoa complexa. E isso vale pra experiência dos personagens que estão ali dentro da tela, né, vendo a pessoa na frente deles, mas também pra gente que tá observando tudo isso e vendo essa história se desenrolar de uma forma tão impactante. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo vale pra Abby, mas também vale pra relação da Ellie com o Joel. Porque como eu mencionei, né, a própria Ellie fala pro Jesse no episódio 2. É uma coisa deles, ali entre eles, e os dois são muito difíceis. Essa relação mudou muito ao longo dos anos. Então eu acho que a gente vai ter a possibilidade de recontextualizar isso também. Eu tenho certeza que os próximos episódios da série vão mudar muito a nossa perspectiva em relação a esses personagens e as relações entre eles de forma geral. Se você veio do futuro, inclusive, tá vendo esse vídeo depois que ele foi publicado, depois que já saíram mais episódios, comenta aqui embaixo, evitando aí os spoilers, né, se a sua opinião mudou em relação ao que você sentia quando viu o segundo episódio. E se sim, como que ela mudou? Quero saber. E não se esquece que tem o link aqui na descrição pra ver The Last of Us na Max. Tem episódio novo todo domingo e tem muito vídeo aqui no canal sobre o assunto. Eu vou deixar esse aqui na tela pra você ver em seguida. E se você gostou desse aqui, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!